Pronto! Doutor Amaury, como o senhor está? Boa noite, tudo bom? Boa noite a todos os que estão nos assistindo nesse momento. Que bom é poder estar na companhia de vocês. Nós temos nessa noite temos um bate-papo. É um bate-papo entre amigos, é um bate-papo entre profissionais de áreas diferentes também. Eu quero apresentar a vocês o doutor Amaury Teixeira de Carvalho. Ele é psicólogo e ele é teólogo. O senhor gostaria de dar um cumprimento ali, doutor? É muito importante, né, estar aqui com você, Bradislau, e poder compartilhar um pouco com todos que estão chegando aí nessa live. Quero cumprimentar a todos, dizer que é um prazer poder falar de resiliência, porque eu sou teólogo, né, e sou psicólogo. Trabalho na clínica, atendendo aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e também sou especialista em algumas áreas, e uma delas é a psicologia positiva, que vem tratar justamente da resiliência, e também sou especialista em análise existencial em logoterapia. E, para mim, quem foi muito resiliente dentro da psicologia foi o Dr. Viktor Frankl. Ele Ah, é. criou a terapia de sentido de vida, que é a logoterapia. Então, no tempo dele, não se falava nessa palavra resiliência, né? Mas Pois ele é. foi uma pessoa muito resiliente, e ele já, na sua teoria, que é a logoterapia, ele traz a questão da resiliência, que é a questão de você enfrentar o sofrimento da vida com Então, outro ei, olhar. eu ouço o senhor falar em resiliência. Eu estou ouvindo que foi Viktor Frankl quem trabalhou muito isso. Considero também, por indicação sua, eu li o livro do O Homem em Busca do Sentido, também achei assim muito bom o livro. Se alguém quiser em algum momento ler, vai ser muito bom. Mas, para a gente entender melhor, eu não sou psicólogo, eu sou teólogo. Mas Uhum. a gente trabalha com essa imagem da resiliência. O que é exatamente resiliência, doutor? Então, a resiliência, ela é um termo assim, vamos dizer, um termo novo, tá? Ela Aham. foi, primeiramente se falava em resiliência dentro das ciências exatas, que seria a engenharia, a física, e era algo mais sobre material, né? Então, aqueles materiais Uhum. que eram usados, que aguentavam uma carga de energia muito grande, e ele não Entendo. deformava. E ele não deformava. Ah, uhum. Entendeu? Então, assim, Entendi. Então ele absorvia. Oh, é pode como uma falar. viga de concreto, é como uma viga de concreto ou de ferro que suporta então uma carga muito grande, digamos uma construção forte, e ela aguenta firme ali, impede que isso desmorone, que isso caia, né? E vai mais do que isso. São aqueles materiais que têm a capacidade de se esticar, vamos dizer assim, tipo um elástico, Olha né? só. Isso eu não E sabia. dessa forma, depois eles não deformam, eles voltam ao mesmo padrão que era antes, vamos dizer assim. Isso dentro das ciências exatas, os materiais que eram usados na física, era um termo usado pela física e pela engenharia. A Aham. partir, vamos dizer assim, umas 4 décadas, por aí, 5 no máximo, a psicologia pegou esse conceito de resiliência e trouxe para Sim. dentro do âmbito da psicologia. Só que quando você vai trazer isso para a psicologia, você não pode tratar isso como material, entendeu? Porque a É. resiliência seria a questão, é uma capacidade individual de enfrentar positivamente as dificuldades, apesar do impacto negativo que a adversidade às vezes dá para a gente, né? Então, seria mais ou menos isso. São capacidades internas do sujeito ao enfrentar os obstáculos, pressões, né? Então, como ser humano, como que eu enfrento
o meu dia a dia, quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, né? Tem pessoas que elas enfrentam isso de uma forma que elas não buscam a resiliência, não exercitam isso, e aí elas paralisam, ficam doentes, se deprimem, ficam com síndrome de pânico, e aí vem os transtornos, porque as pessoas não sabem enfrentar, vamos dizer, dessa maneira mais positiva, que é a resiliência. Então para entender, essa resiliência, ela, de alguma maneira, assim, bem concreta, ela virá a contribuir com o bem-estar da pessoa durante uma crise. É mais ou menos isso? É isso mesmo, pastor Bradislau. Justamente isso. Então, assim, é uma característica onde a pessoa ela vai sempre ter uma atitude otimista, vamos dizer assim, diante da desgraça, entendeu? Puxa, nesse tempo é muito importante trabalhar isso, né, doutor? Tão complexa, tão difícil, né? Por que algumas pessoas elas conseguem passar pelo sofrimento, conseguem passar por várias situações onde elas não adoecem, onde elas não perdem a vontade de viver, não têm vontade de se suicidar por causa daquele problema, por causa daquela dificuldade. Justamente é a resiliência que vem agir nesse momento. Puxa, que interessante. Eu pensando bem, todos nós precisamos, então, essa resiliência. E do jeito que o senhor está falando, parece que não é assim tão simples de chegar a ela. Ela é algo que nasce com o ser humano. Assim, uma pessoa nasce com resiliência ou uma pessoa aprende a resiliência? É uma habilidade aprendida. Quando você vai tratar nesse âmbito da ciência, qualquer coisa que você vai tratar assim, ciência, né? O homem nasce já inteligente ou a inteligência também vai poder ser desenvolvida, né? Então, assim, sempre vai ter essas duas linhas. E tem uma linha de teóricos que eles vão dizer que a resiliência é intrínseca, a pessoa já nasce, herda aquilo do genético, entendeu? E ela nasce com isso. Outros não, outros vão dizer não. A resiliência ela pode ser também desenvolvida ao longo da minha existência, no ambiente onde eu estou. Então, eu particularmente prefiro dizer que eu pego aí essas duas teorias. Tem pessoas que realmente ela já nasce com isso, ela é resiliente diante daquelas situações difíceis, ela vai para frente e ela não para, ela não desiste, ela insiste, porque a resiliência tem algo com determinação, com constância, entendeu? Então, outra coisa também, e tem pessoas que durante a vida, ela vai aprender a ser resiliente. Às vezes ela está com uma pessoa que ela precisa lutar por aquela pessoa, vai dar sentido isso para a vida dela, ela vai desenvolvendo essa questão da resiliência. Então, eu vou dizer que a resiliência ela pode ser intrínseca e extrínseca, entendeu? Fora, então, é como dizer que alguns nascem já com lombo de tartaruga e outros aprendem pelos calos, vai encalecendo e a vida vai deixando ele com uma estrutura. E eu acho assim interessante, Vladislau, que a questão do ser humano, o ser humano ele tem uma capacidade maior do que ele pensa que ele tem. Então, nós, seres humanos, somos mais fortes do que nós pensamos, porque, às vezes, o nosso pensamento está embotado, ele está distorcido com as experiências negativas que eu tive da vida, e aí nós não conhecemos quem nós somos mesmo. A pessoa resiliente, ela entra num processo de autoconhecimento. Ela auto se conhece. Ela vai conhecendo que ela pode passar por aquela situação ali difícil e ela não vai adoecer, ela vai sair do outro lado vitoriosa, ela vai sair mais experiente ainda. O senhor falou que que o autoconhecimento é uma
uma das bases sobre a qual se constrói a resiliência. Que outras haveriam? Como é possível para uma pessoa que não é tão resiliente, uma pessoa que tem dificuldade de encarar os problemas da vida com certo otimismo, como ela pode fazer para chegar a ser uma pessoa mais resiliente, mais apta para o sofrimento? Então, vamos dizer assim, por exemplo, eu anotei aqui um conceito de resiliência que eu vou ler e depois eu te respondo isso. Tá bom. O conceito de resiliência é o desenvolvimento da capacidade de ser resiliente, passa pela mobilização, ativação das dimensões dos conceitos de autoestima. Então, eu me valorizo, eu me valorizo, eu sei quem eu sou, entendeu? Então, a resiliência ela tem que passar por aí, pela autoestima, pelo autoconceito. Que conceito que eu tenho de mim mesmo? Independente se eu estiver sofrendo, independente se eu estiver passando, vamos dizer assim, por um momento, às vezes, de uma doença terminal. Vamos dizer, eu estou numa doença terminal, sei que vou morrer, mas eu vou escolher a resiliência que aqueles dias que eu tenho para viver, eu vou viver os melhores dias da minha vida. Puxa, então essa é uma diferença muito séria na vida de uma pessoa, porque a gente, eu que sou pastor, o senhor também, às vezes a gente tem que lidar com essa realidade na vida das pessoas. Toca, às vezes, ao senhor mais, porque também o senhor faz a psicologia, né? O senhor é clínico. Então, essa é uma diferença muito grande. A resiliência que a pessoa tem pode predispor ela a viver a sua realidade de maneira otimista, pensando no bem, ou ela pode viver a sua realidade pensando no mal. E se sentir... Né? Ser uma pessoa pessimista. Então, pessimista. A resiliência, eu sempre trabalho a questão de que se eu chego uma pessoa aqui, e a gente tem escalas para a gente medir se essa pessoa é resiliente ou não, instrumentos que a gente tem aqui dentro da clínica de psicologia para a gente ver se essa pessoa tem resiliência ou não. Agora, a resiliência ela pode ser desenvolvida quando você muda a sua maneira, a sua percepção de encarar as coisas, os fatos da vida. E aí explica um pouquinho melhor isso. Me dá um exemplo. Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, eu queria aproveitar e dizer, se você tem uma pergunta, se você ali quer que o doutor responda, não dá para fazer uma consulta numa live, mas se você tem uma pergunta assim concreta, você pode fazer a sua pergunta, que nós vamos ter prazer em lê-la e, se possível, respondê-la. E também fica aberto ali o canal com o doutor Amaury, se em algum momento você precisa de uma assessoria. Mas explica melhor um pouquinho esse último conceito. Vamos dizer assim, duas mães, elas perderam o filho, cada uma perdeu o seu filho. Tá? Ok. Uma delas, ela chorou, ela sentiu, ela sofreu por causa desse filho, mas ela não pegou aquilo ali e se deprimiu, acabou a vida para ela. Pelo contrário, ela pegou isso e foi lutar pela causa de crianças abandonadas. Entendi. Ela teve uma percepção daquele acontecimento que trouxe, em vez de trazer doença para ela, trouxe sofrimento, mas o sofrimento não adoeceu essa pessoa. Ela pegou aquele acontecimento e ela, então, fez uma causa para a vida dela, ela continuou a viver, ela começou a ajudar outras crianças que passaram por aquela doença, vamos dizer, que levou o filho dela, entendeu? E a outra não, a outra se enclausurou, se fechou, adoeceu, se deprimiu e dali para frente ela não teve mais condição de viver uma vida tão saudável como ela vivia antes por causa da perda do filho. Então, Isso tem a ver com
Isso tem a ver com a opção. O senhor falou que a pessoa resiliente, ela tem que tomar uma decisão, ela precisa decidir entre uma ou outra coisa, que é a capacidade de, o senhor falou, de viver, atravessar bem por essa. Então, ela tem que decidir ser resiliente ou é uma coisa espontânea da alma? Não, é uma coisa bem consciente, né? Então, por exemplo, quando a pessoa chega aqui, ela está parada, ela está deprimida, porque perdeu alguma coisa e ela não conseguiu, a primeira coisa que a gente vai começar a trabalhar com ela é essa percepção do que aconteceu com ela. Quais são os fatos bons que eu posso tirar dessa situação? Quais são as evidências que tem nessa situação que me ajudam? Então, você passa a ser uma pessoa com mais flexibilidade, você é uma pessoa mais abertura das coisas positivas, você tem mais disponibilidade para enfrentar os problemas da vida. Entendo. Mas a pessoa escolhe, ela escolhe... Ela escolhe. É uma decisão. Sempre será uma decisão, Bradislao. Quando eu li o livro do Viktor Frankl, eu me dei conta, e o livro é tremendo, se a gente for analisar as imagens de destruição e de dor que há nesse livro, são muito grotescas, mas uma delas me chamou muito a atenção, que é quando eles vão marchando no inverno, né, mal equipados, e ele consegue olhar para os cristais de neve e apreciar como a luz do sol vai desenhando figuras nesses cristais. Isso leva ele também a pensar na esposa dele que ele não viu. Então, ele está tomando nesse momento a decisão de encarar essa situação de tristeza com algo de bom que ele tem dentro e não sei se chamar compensar, ou se apegar àquilo que é forte, que é bom, que é sólido, para poder sair dessa situação que está trazendo dor e sofrimento? Olha só, o Viktor Frankl ele fala muito da liberdade, da responsabilidade. Eu sou responsável pelo que acontece comigo. Eu sou responsável, né? Então, assim, mesmo que veio de fora, o que eu vou fazer com isso que aconteceu na minha vida? Quem decide isso sou eu. Eu não posso ficar... Ou eu posso escolher e dizer, não, fulano me fez ficar dessa maneira. Fulano, eu estou aqui porque fulano foi culpado. Ciclano que fez isso comigo, entendeu? Então, é uma escolha. Entendi. Eu tenho a liberdade de escolher passar bem por essa situação ou passar mal. Ser resiliente ou não ser resiliente. Eu treino a minha mente a ser resiliente. Você me perguntou como que eu faço para ser resiliente. É um treinamento, meu amigo, é uma escolha, é uma responsabilidade que eu faço dia a dia de ser resiliente diante daquela situação. Eu me lembro das muitas conversas que a gente já teve no treinamento que o senhor fez comigo quando eu estava começando com minha vida pastoral. E é interessante que algumas dessas leituras que o senhor se lembra que o senhor me dava para ler, eu tinha que fazer resumo dos livros, né? Foi uma parte vital para mim. E algumas delas falaram que é importante para a pessoa que vai trabalhar na área pastoral, que vai se dedicar à vida espiritual, aprender a viver com um certo sofrimento. A resiliência está na Bíblia para aqueles que querem saber ou que estão buscando uma resposta, digamos, espiritual. A resiliência pode ser uma resposta espiritual, doutor? Sim, você vai ver que a Bíblia, pena que muita gente não conhece, né? A Bíblia é o lugar onde tem mais gente resiliente, que conseguiram dar a volta por cima do sofrimento. Israel é uma nação resiliente. Se você for pegar Israel passou pelo Holocausto, Israel
foi mal visto pelas nações, que está lá hoje, ó, que é mais exemplo de resiliência do que a nação de Israel. Sim, Então, realmente, pensando nisso. Mas ela está na Bíblia. Você disse que a Bíblia é onde tem mais gente resiliente. Vamos pegar. Exemplo, dá um exemplo para a gente, doutor. Eu vou começar com Jesus, tá? Tá. Ele estava morrendo ali na cruz, né? Estava sofrendo uma agonia, e do lado dele tinha 2 ladrões. Sim. Um queria que ele descesse da cruz, estava zombando dele, e o outro não, viu em Jesus algo que viu, ó Senhor, quando você estiver no seu reino, lembra-te de mim. Sim. E Jesus passou toda aquela situação ali sendo resiliente. Ele não ficou reclamando com Deus, Deus, por que isso, por que aquilo? Ele não adoeceu, pelo contrário, ele tinha um propósito na vida e ele foi resiliente, ele cumpriu todo o projeto dele. Então, ser resiliente também é uma pessoa ser tolerante. Tolerante. Tolerante no sentido aqui, essa palavra é bem difícil, hein? Quando a gente pode usar a palavra, doutor, porque a gente, essa palavra de tolerar, eu posso tolerar a dor, eu posso tolerar a afrenta, posso tolerar o maltrato. Essa palavra tolerar tem a ver com a capacidade que eu tenho de suportar? De suportar, porque tolerar não é passividade. Muito bom, muito bom. Não é passividade. Tolerar aqui é no sentido que você já colocou, suporte. Eu posso suportar essa situação. Vamos pegar Jó. Jó foi um homem muito resiliente. Perdeu os filhos, perdeu a vida econômica dele. Num dia ele era rico, no outro dia ele estava pobre, estava na miséria, estava todo doente lá, o corpo todo cheio de chagas. E a gente vê Jó dando a volta por cima disso tudo. E quando você termina o livro de Jó, é um outro homem mais experiente, que tem mais maturidade. Então, a pessoa que passa pela resiliência, muitas das vezes ela vai ter que ser tolerante com o sofrimento, passar pelo sofrimento. E uma coisa que eu acho interessante dentro da resiliência, que a resiliência ela tem humor. Ela tem humor. Como é isso, doutor? Como é isso? O bom humor. O bom humor, porque tem o mau humor, não tem? O mau eu humor conheço. Quando você passa pelo sofrimento e você fica lá reclamando, só eu que estou passando por isso, que coisa difícil, que coisa horrível, eu não aguento mais essa situação. Isso é um mau humor. Você não está falando de mim, não, né? O senhor não está falando de mim, não, né, doutor? Agora, se você vê no sofrimento e você tem aquele bom humor, não porque você está sofrendo, mas você olha aquela situação de um outro prisma, sabe? Paulo, ele traz esse conceito de humor quando ele está todo preso, dentro de uma prisão, está preso, tinha apanhado, as costas do apóstolo Paulo estavam toda cortada de chicote, e ele é resiliente naquele momento com humor, ele começa a cantar. Ele começa a agradecer, ele começa a louvar. É isso que eu chamo de bom humor. Tem a ver com a capacidade que a gente tem de rir, por exemplo, da gente mesmo, das nossas situações que às vezes... porque a gente às vezes se mete em cada uma, as pessoas, né? Nós, os seres humanos, a gente entra em cada uma sem querer, às vezes até querendo, e às vezes a gente acaba dando risada disso e dizendo, outra vez eu. Não é o outra vez eu do, puxa vida, que terrível, mas é o outra vez eu, bom, agora vamos sair. É mais ou menos por aí? Você gosta de você? Gosto. Você se ama?
Na maioria das vezes, sim. Você demorou um pouquinho para responder, né? Você demorou um pouquinho para responder. Pensou demais. Tem dia que eu acho que só Jesus me ama, né? Então, assim, mas a gente precisa se amar. A questão, você lembra que eu falei do autoconceito que você tem de você mesmo? Então, por exemplo, você está estressado porque alguma coisa aconteceu com você, você está frustrado porque as coisas não saíram do seu jeito, mas você não vai lançar isso no outro. Sim. Você não vai lançar seu estresse na frente, na outra pessoa, coitada, ela não tem nada com isso. Mas você vai ser maduro de saber lidar com isso. E rir dessa situação, às vezes, é bom. É preciso, é bom aprender a rir dessas situações, né? E é um aprendizado, Bradislau. Uma coisa que eu coloquei aqui é que a resiliência, ela pode ser aprendida. Eu aprendo a ser resiliente. Eu mesmo passei por tantas situações... Como eu, pessoa que não entendo de psicologia, não entendo de Bíblia, de espiritualidade, como eu, pessoa que posso e tenho sofrido muito, e o sofrimento tem gerado estragos na minha vida. Como eu posso aprender a ser resiliente? Primeiro, ele vai ter que buscar ajuda, né? Porque todo aprendizado, a não ser se você é um autodidata e aprender mesmo com seus erros, mas que eu acho mais difícil. Mas tudo que você quer aprender na vida, tem um professor, não tem? Tem alguém que ajuda. Quase tudo, pelo menos. Tudo o que requer, quase tudo. Tem coisa que é inata, eu acho que é do talento, dos dons que a pessoa recebe, mas até para usar, mesmo isso precisa ser treinado. Elas precisam ser desenvolvidas, né? Elas precisam. Exato. E alguém vai ajudar você a desenvolver seus talentos, suas habilidades, suas capacidades. Olha, eu não sei, tem gente aí entrando, eu não sei. Tem muita gente, tem uma senhora que eu acho que eu conheço ela de algum lugar, uma tal de Natália Kasmirski, entrou uma tal de Marlene faz pouco, né? Eu acho que eu conheço elas. Tem uma senhorita, uma moça, uma Beatriz, né? Agora o Amós entrou, Clécio e Vanessa, entrou, muita gente tem entrado. Olha, a Neiva, a Célia, olha, Deus abençoe vocês. Que bom saber de vocês, pelo menos por uma live, né? Estão ouvindo a gente, né? Então, a resiliência, Bradislau, ela vai sempre trazer a pessoa para a flexibilidade. Eu vou me esticar para passar por aquela situação e depois eu vou voltar à minha normalidade. Então, assim, nós estamos vivendo num tempo onde é maravilhoso para eu poder desenvolver a resiliência. Esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento social, de distanciamento social, é um bom momento para eu poder treinar a minha resiliência. Como que eu encaro ficar em casa trabalhando? Como que eu me vejo preso dentro de casa sem poder sair? Tem gente que ele tem dificuldade, está vendo isso aqui? Isso aqui é uma máscara. Ó. Tem gente que tem dificuldade para usar isso aqui e começa a reclamar da vida. Falar para que usar isso e começa e aí já está com mau humor, entendeu? Tem gente que vai pegar essa máscara e vai dizer assim, nossa, isso é necessário para mim nesse momento. Eu preciso usar isso aqui. E vai até rir. Olha só como é que eu fico bonito de máscara. Ah, eu não sabia que eu ia chegar o ano de 2020 achando que isso aqui é um modelo que eu preciso ter várias cores dentro de casa. Então, isso é desenvolver a resiliência com humor, entendeu? Eu tenho feito isso. O senhor sabe que eu sou capelão em algumas empresas. Então, às vezes... Eu tenho que fazer reuniões, e as reuniões das empresas que nós aqui no Paraguai já estamos numa fase
de começar a abrir a economia gradualmente, né? Então, uma das coisas que eu fiz foi quando estava todo mundo de máscara, assim, todo mundo sério, longe, assim, eu olhei para todo mundo e falei assim, olha, pensando bem, agora que vocês estão com máscara, vocês ficam mais bonitos. Falei, e todo mundo caiu na gargalhada, né? E começou, aliviou a tensão. Mas, tomando em conta isso, de bom humor, mau humor, não, ao parecer, o senhor está falando de uma coisa que não é só falar bem ou falar mal, é reclamar ou deixar de reclamar. Parece uma atitude mais interna que algo externo. Não sei se eu estou entendendo bem. Sim, é algo mais interno. É como eu vou me posicionar diante desse isolamento. Como é que eu vou me posicionar? Tenho aqui, eu quero também, só um pouquinho. Quero fazer duas coisas. Quero cumprimentar o Delsante, que também entrou, e a Flávia, que também entrou, e quero ler o que Robson, Paula 566, diz. A resiliência tem a ver com Eclesiastes 11. Lançar o pão sobre as águas. Não ficar olhando para o vento, pois quem olha para o vento não semeia. É o Robson, Paula 566. Obrigado, Robson, pelo seu comentário. O doutor talvez vai completar a ideia. Pergunta para o Robson se ele é o Robson de Itajubá, sul de Minas. Ele está ouvindo o senhor, tá? Ele vai responder daqui a pouco, sim, se é o Robson de Itajubá, sul de Minas. Que bom. Mas então essa atitude interna. Quando a gente olha para a Bíblia, o senhor é teólogo, o senhor é psicólogo, mas o senhor é teólogo. Quando a gente olha para a Bíblia, sim, é ele. Ele é meu ouvinte. Ele é meu ouvinte. Que bom! A Noemi também se uniu, Noemi Figueiredo. Bem-vinda, Noemi. Então, eu posso falar um pouquinho com o Robson? Fala! Acho que sim, um bate-papo. Ô, Robson, muito obrigado por você estar participando. Fiquei muito feliz de ver você aqui com a gente. Um grande abraço, tá? Gostei da sua participação. Realmente, a resiliência é algo onde a gente vai lançar tudo que a gente tem de bom para aquela situação e daqui a pouco, sem esperar a volta ou não, mas daqui a pouco nós vamos sair do outro lado e a gente vai ver que a gente está uma pessoa melhor. Então, quando você olha para a resiliência, para a Bíblia... Quando eu olho para a Bíblia, isso... Quando eu olho para a Bíblia... Eu tenho uma pessoa na Bíblia que me chama muita atenção, que é Daniel. Olha, para mim, a pessoa que me chama a atenção é José. O cara foi traído pelos irmãos, mas aí o senhor pode falar um pouquinho do Daniel para a gente? Mas eu vou falar um pouquinho de Daniel, porque Daniel ele foi, tipo assim, levado cativo, foi tirado da sua nação, tá? Tirado dos pais, tirado da convivência da família, foi levado para outra nação, deixou ele preso, ele tinha que comer a comida que eles quisessem que ele comesse, entendeu? Ele foi caluniado, foi até parar na cova dos leões, porque ele não deixou de fazer o que ele acreditava, e ele foi resiliente, ele conseguiu não ficar sendo vítima daquela situação. Entendeu? Ele podia falar assim, nossa, me tiraram da minha casa, me tiraram longe do meu pai, agora a vida para mim acabou, eu estou longe do meu país, eu estou preso aqui. Não, Daniel se levantou, ele disse, fez amizade com o carcereiro que estava tomando conta ali da prisão, pediu uma comida diferente, que não era a comida que todo mundo estava comendo, que o rei mandou, e ele foi vencendo cada reino, ele foi vencendo, ele passou por 3 reis. Entendeu? Cara resiliente então, esse, hein? Esse é resiliente. Esse é resiliente. E não eram reis bons, né, doutor? Não eram reis assim bons. Eram reis ruins. Eram reis ruins. O que faz a gente pensar de que
muitas vezes a gente quer que a situação seja favorável para que a gente tome uma atitude boa. Então a gente espera que a situação seja que mude para que eu esteja bem. Não é o resiliente não pensa ao contrário, eu mudo para que a minha situação melhore. Sim, porque a pessoa resiliente, ela vai... tem assim, o Viktor Frankl, ele diz uma coisa que não é um pensamento dele, mas a gente vê muito isso dentro da logoterapia. Não importa o que fizeram comigo, o que importa o que eu faço com o que fizeram comigo. Muito forte isso, hein? Então, assim, a pessoa resiliente, ela não vai se incomodar com o que está sendo feito com ela, mas ela vai escolher, ela vai decidir, ela que vai dar os próximos passos do que aquilo que fizeram com ela. Então, eu posso pegar uma tristeza e fazer dessa tristeza um motor de motivação para eu vencer na vida, para eu me tornar uma pessoa mais madura, para eu poder vencer aquele momento da minha vida. Então, eu sempre falo isso com meus pacientes. Quando chega aqui, eu falo assim, ó, não importa o que fizeram com você. Porque tem gente que fica assim, eu sou assim porque meu pai foi assim, minha mãe foi assim, minha mãe fez isso comigo. Então, para cortar logo essa conversa, para você começar a ser resiliente, não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com o que as pessoas fizeram com você. Quero complementar também aqui. Esse é o grande passo, Ladislau, para começar a ser resiliente. O que você vai fazer com o que a vida está fazendo com você nesse momento? É uma pergunta muito interessante. Eu quero trasladar essas pessoas que estão nos assistindo também, que me ajudem a pensar nisso. O que nós vamos fazer com o que a vida fez com a gente? Quero aproveitar e cumprimentar também o Clécio e a Vanessa, que são ouvintes do rádio na manhã com o doutor. Almeida. Sim, sim. Rádio. Então, o Amós, esse jovem senhor, que creio que o senhor conhece também, de algum lugar, ele diz ele faz uma cita a respeito de Daniel. Ele faz: as estações mudaram, mas a árvore permaneceu lá. E achei muito interessante, boa, né? Muito boa essa cita. Eu gostaria um pouquinho de olhar... Queria olhar um pouquinho para situações reais das pessoas agora. Quem sabe tem alguém ali que precisa aprender o caminho da resiliência. E pelo que nós estamos conversando aqui, pelo que eu estou percebendo e pelo que eu estou aprendendo mais, é que a resiliência é tanto espiritual como é uma atitude que o ser humano pode aprender. Alguns têm maior predisposição, outros precisam se esforçar mais. Como Deus ajuda uma pessoa a se tornar resiliente? Aí nós vamos entrar em outra parte, que não é mais a psicologia, né? Agora a questão da espiritualidade. Claro que a psicologia ela vai tratar da espiritualidade. Hoje, dentro da psicologia positiva, a gente já trata a questão da espiritualidade muito forte. Tem vários estudos dentro da psicologia com a questão da espiritualidade. E Deus é uma pessoa resiliente, né? Você já pensou? Deus criou o mundo todo bonito, fez o homem igual à imagem dele, aí vem o diabo lá, a serpente, dá na cabeça desse homem. Deus não desiste desse homem. Ele cria um plano de salvação para esse homem através de Jesus Cristo. Não desiste do homem, ainda salva o homem. Isso é resiliente. Então, ser resiliente, você vai se aproximar de Deus em oração, com a palavra de Deus, porque quem é resiliente é disciplinado, Ladislau. Não é possível ser resiliente sem ser disciplinado. Sem ser disciplinado. Não tem como. Verdade. Eu preciso ser disciplinado, determinado, preciso ser flexível.
Igual Jó, né? Deus pode eu percebo, porque a minha história pessoal, Deus manobrou a minha história de vida. Ele não torceu. Eu acho que Deus não torce as histórias das pessoas, mas Deus aproveita cada parte da história da pessoa para gerar algo nela. A resiliência está entre essas coisas que Deus ajuda o homem a desenvolver. E que exemplos a gente poderia ter de casos assim, onde uma situação como a que nós estamos vivendo hoje no mundo vão ter um final feliz na vida de uma pessoa. Vamos dizer assim, Vladislau, Deus, tudo que Deus permite na nossa vida é para o nosso crescimento. Sim. Tudo. Até aquilo que você pensa que é ruim, Deus está permitindo para o nosso crescimento. Então, se você se encaixar dentro dessa situação que Deus está criando para você ser resiliente, para você passar para aquela situação, para você crescer, você vai sempre ser um vitorioso, que é o que Deus quer que a gente seja. Então, Deus ele cria meios para que eu e você possamos amadurecer. Cria então, meios. Assim, os desafios da vida são meios para amadurecer. Uhum. Deixa eu te fazer 5 perguntas para ver se você é resiliente. E aí eu vou perguntar para quem está do outro lado aí, ouvindo. Quando o senhor pergunta para mim, o senhor já pergunta para outra pessoa. Antes de o senhor fazer a pergunta, quero ler o comentário do Robson, que ele diz que está uma bênção, gosto muito da palavra que Deus falou para Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, ou seja, Deus nos diz que o seu melhor eu estarei com você e você vencerá. Obrigado mais uma vez pelo seu comentário, Robson, muito adequado. Faça as perguntas, doutor. Eu vou pegar esse gancho do Robson que ele falou aí agora. Ok. Porque ele trouxe um exemplo que eu gosto muito. Então, assim, Josué ele estava meio para baixo quando Deus chega para ele, né? Tinha perdido a referência dele como líder, tinha perdido Moisés morreu, ele estava ali cabisbaixo, e aí Deus chega para ele, você falou, como é que Deus cria resiliência? Mostrando a realidade dos fatos para a gente. Então Deus chegou para Josué e falou assim, Josué, Moisés morreu, agora é com você. Ser forte, ser corajoso, e você vai fazer o povo entrar na terra prometida. Então, é assim que Deus trabalha com a gente. Ser resiliente, Deus deixou ele chorar por uns dias, porque o luto faz parte da vida humana, entendeu? Então, ele chorou um tempo, mas aí Deus falou assim, chega, Moisés morreu, agora você tem que ser forte e corajoso, vamos para frente. Mais ou menos isso. Então, ser resiliente é você decidir fazer a coisa certa e de uma forma mais agradável para o seu coração. Nessa hora que eu tenho que tomar essa decisão, é importante eu conhecer a Deus? É importante conhecer a palavra de Deus? É importante eu ter uma relação pessoal com Deus? É muito importante. É muito importante você conhecer a Deus. Porque você vai ter uma força. Porque se você está tratando de coisa espiritual, você tem que ter uma força espiritual. E nesse momento, Deus vai ajudar você a passar pelo vale da sombra da morte. Não é isso que Jesus disse? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei com ele. Então, a presença de Deus nesse momento que eu estou sofrendo, que eu estou passando por dificuldade, é importantíssimo para que eu possa sair dessa situação e sair em vitória. Deus continua nos levando em vitória, não é assim, doutor? Eu creio que cada experiência da vida vai construindo alguma coisa nova de Deus na vida da gente. E esse tema da resiliência, eu creio que Deus também vai construindo
algo com cada desafio. Como o senhor falou agora há pouco, esse é um tempo muito bom para praticar a resiliência. O senhor não gostaria de fazer umas perguntas para nós? O senhor falou para a gente poder ver se a gente é resiliente? Mas, por exemplo, vamos dizer assim, aquela pessoa que antes... Vamos pegar aqui um exemplo da nossa fronteira aqui em Foz do Iguaçu. A ponte está fechada. Tá? Sim. Então, tiveram aquelas pessoas que perderam o seu ganho porque a ponte aberta dava ganho para eles. Eles tinham o seu trabalho, ia lá, ia voltar, perderam isso. Essa pessoa olhou para a situação ali e falou assim, eu vou vender máscara no farol. Entendeu? Ela não pegou aquilo ali e ficou, ai meu Deus, agora acabou, não tem. A pessoa que é resiliente, ela vê a situação de vários pontos de vista. De vários pontos de vista. Então, gente que não é resiliente, ele ia ficar assim, nossa, agora perdi, vou morrer de fome, o que vai ser da minha vida? Entendeu? A pessoa que não é resiliente, não consegue ver com facilidade as oportunidades que Deus pode dar a ela. Naquela situação, ela é pessimista, né? Ela é pessimista. Estou entendendo. Ela vê a vida pessimista. Então, essa pessoa que foi para o farol, pegou as máscaras, foi vender, ele arrumou outro jeito de vida para passar por essa questão dessa pandemia hoje. Isso são pessoas é algo importante. Eu tenho visto isso na vida das pessoas. Algumas pessoas estão fazendo isso e tenho admirado. É admirável quando uma pessoa consegue olhar para a situação e dizer, não, eu não vou morrer nessa situação, eu vou dar a volta por cima. Eu dar a volta por cima do português, né? Eu vou dar a volta por cima. Eu vou sair bem dessa. E uma das coisas que eu percebo na Bíblia é que Deus sempre promete que os seus filhos sairão bem das situações. Eu estou vendo que está quase acabando, né? Mas eu quero fazer minhas perguntinhas para você. Faz. Temos ainda pelo menos 10 minutinhos. Você é capaz de depender de você mesmo mais do que qualquer outra pessoa na sua vida? Você é capaz de depender de você mesmo mais do que qualquer outra pessoa na sua vida? Em algumas circunstâncias, eu sim. Creio que sim. Não creio que em todas. Mas... Qual seria isso? Porque, assim, essa aqui está uma pergunta, eu estou fazendo pergunta de uma escala de resiliência que eu aplico aqui na clínica. E uma das perguntas é essa. Com que frequência você depende muito do outro ou com menos frequência você depende de você mesmo para ir para frente? Eu creio bem. Como eu tenho a minha vida matrimonial, né? O senhor conhece a minha esposa, a gente trabalha muito em conjunto, então eu não sei se o fato de eu consultar com ela todas as coisas e ouvir a opinião dela para todas as coisas é necessariamente depender. Mas nesse círculo nosso de vida, a gente tem tomado decisões assim. E eu creio que mas se ela, vamos dizer assim, isso não vai acontecer, mas se ela morresse hoje, eu sobreviveria. Você é capaz de depender de você mesmo? Eu creio que sim, tomando em conta a Deus. Não posso perder Deus de vista. Mas se eu tomar em conta Deus, eu consigo depender de mim, sim. Você é determinado? Não muito. Eu não sou muito determinado. Eu preciso de ajuda para ser determinado. Deixa eu ver outra coisa aqui. Eu sou amigo de mim mesmo? Você é amigo de você mesmo? Eu creio que sim. Eu creio que eu me trato com bastante amizade. Eu não gosto de me dar... Eu gosto de me dar muitos presentes, principalmente. Sou um bom amigo para mim. Quando eu falo de você ser amigo de você mesmo, é aquela pessoa que ela não fica auto se condenando, auto se culpando.
ela se culpa por tudo, ela se pune por tudo. Então, é uma pessoa que faz muito isso, ela não é amiga de si mesma. Entendi. Eu creio que sim. Depois de alguns anos de treinamento, hoje eu sou bastante amigo de mim mesmo. Você costuma lidar bem com os problemas de uma forma ou de outra? O problema está ali, Eu, você vai saber lidar com ele, ou de uma forma ou de outra você vai lidar com ele, mas lidar bem. eu tenho a tendência eu preciso não ouvir as minhas primeiras reações. Eu reconheço que as minhas primeiras reações e as minhas reações mais espontâneas, elas não são muito saudáveis, nem para mim, nem pro problema. Então, eu tenho aprendido a parar, refrear a minha reação, pensar aquilo que está acontecendo, cotejar aquilo, comparar aquilo com a vida que eu tenho, pensar uma coisa que acontece nessa situação toda que a gente está vivendo, essa de deprimir, de dizer, não, olha como vai ser. Por outro lado, eu comecei a ver, não, olha, tem coisas muito boas aqui. Tem coisa, eu posso ter mais tempo para Deus, eu posso ter mais tempo para minha família, eu posso fazer coisas que antes eu não fazia, eu tive diálogos que antes não tinha, eu desfrutei da minha família nesse tempo. Então eu disse, não, peraí, não está tudo mal. Então eu creio que eu preciso refrear para o Vladislau, né? Eu sou assim. Eu creio que cheguei a esse ponto. Né? Só para mais uma coisa assim que eu quero perguntar, entre outras perguntas, tem muitas perguntas aqui, mas assim, eu sinto que eu posso lidar com várias coisas ao mesmo tempo. O senhor escolheu. O senhor sabia que ia falar comigo e aí o senhor escolheu. Agora eu vou jogar ele na fogueira. Pois que não, eu vou jogar o Vladislau na Saber lidar com fogueira, muitas né? coisas sem se entregar ao estresse, sem se entregar à ansiedade, entendeu? Não, eu vou marcar uma consulta com o senhor. Eu vou marcar uma consulta com o senhor. Eu sou um pouco estressado, sim. Eu Eu tenho não certa sei, dificuldade. Vladimir, se eu deixei bem claro o que é resiliência, como Eu lidar com creio que ficou. resiliência. Eu creio, para mim, ficou. E essa situação que você falou agora, que você, quando está com problema, você pensa, não é a primeira reação, você está aí fazendo o quê? Um desenvolvimento Uhum. para continuar sendo resiliente, para a resiliência chegar na sua vida, para a resiliência crescer em você. Que bom. Que bom conversar com o senhor, doutor. Faz tempo, dá saudade daquele cafezinho junto com a sua esposa, aquele feijãozinho. Também da Estou com minha mãe, do meu saudade pai, que estão mesmo. ali no Brasil. Então, nós estamos aqui no Paraguai. Eu gostaria de pedir ao senhor o seguinte, que o senhor desse algumas palavras para as pessoas que estão nos ouvindo, e quem sabe se alguma delas está passando por uma situação onde ela precisa ter resiliência e ver a vida que Deus tem para ela. E depois, se o senhor quiser orar conosco para que a gente possa concluir esse nosso bate-papo. Sim, uma coisa que eu sempre digo é que nós somos melhores quando estamos debaixo, às vezes, de pressões, ou podemos ser piores. Então, quando que eu sou pior? Quando eu me faço de vítima da situação, quando eu começo a reclamar, essa palavra reclamar é que você já reclamou uma vez, você está reclamando várias vezes, né? Ou então eu vou Terminou. escolher passar por essa situação, como a gente viu durante toda essa live aqui. Ser mais otimista, ter mais fé em você mesmo, em Deus, confiar que isso não é para sempre. Nada na vida é para sempre. Então, para que se estressar hoje, se amanhã vai repetir o dia, vai ser uma outra oportunidade que Deus vai dar para a gente. Então, todo dia, quando eu levanto, eu decido ser resiliente. Amém. Amém.
decida ser resiliente. É uma decisão. Mas vou pedir para você orar. Tá bom, eu oro. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo que nós estamos conversando, que nós podemos falar de um tema que é tão necessário para nós nesse tempo. E eu peço que o seu Espírito Santo possa gerar essa resiliência na vida das pessoas, na vida dos nossos amados, mas na vida de todo aquele que precisa, aquele que está nos ouvindo. Quero pedir, Senhor, que o Senhor possa falar conosco, que a gente possa conhecer mais Jesus nessas circunstâncias. Nos ajude, abençoa a vida do doutor Amaury, abençoa a família dele, abençoa a esposa, os filhos, abençoa, Senhor, a pessoa que está ali do outro lado assistindo essa live, que o Senhor possa ter um encontro com ela, que ela possa olhar para o Senhor e ser uma pessoa resiliente. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom falar com o Senhor. A gente se despede agora. Deus abençoe vocês que estiveram conosco. Muito obrigado. Perdão se a gente não citou o seu nome. Às vezes a coisa passa muito rápido e a gente não tem muito, a gente não olha muito, então. Mas olha, Deus abençoe vocês. Obrigado, doutor. E outra coisa, nós vamos voltar a fazer outras lives, né? Excelente. Vamos fazer sim. Escolhemos alguns temas aí. Quem sabe se alguém quiser compartilhar alguns temas, podem mandar por mensagem tanto para o Instagram do doutor ou para o meu, sugestões de temas que gostariam que a gente fizesse uma live. Se tiver dentro das nossas... Já tem gente pedindo para falar de autoestima. Hoje fantástico! A gente vai programar e vamos falar. A próxima vai ser sobre autoestima. Deus abençoe vocês. Tchau, Até mais. Tchau. Obrigado por vocês ficarem com a gente até agora.